Novamente. Ah, Antes de tudo, queria agradecer, é um prazer para mim estar aqui, agradecer esse convite, agradecer essa oportunidade de poder estar conversando com vocês, sobre um pouquinho do que eu tenho pesquisado, e é um prazer muito grande estar nessa mesa, particularmente. E confesso que um desafio enorme, depois dessas magníficas apresentações e exposições dos ex-professores, é um desafio, falar depois deles, mas acho que a ordem ficou perfeita, porque eu posso, enfim, agregar algumas questões e, quem sabe, dar um passo adiante nessa discussão, mas concordo também plenamente com todas as questões comentadas pelos professores e parto, então, dessas exposições para tentar, enfim, trazer um pouco das minhas contribuições em relação a esse tema. É, Acho que minha fala vai ser breve, até porque algumas das questões já foram mencionadas pelos professores anteriormente, então a minha ideia aqui é basicamente dividir a minha fala em duas partes e pincelar alguns pontos que, de forma mais geral, assim, que eu acho interessante sobre essa temática, e depois a gente pode, né, no momento das discussões, das perguntas, a gente pode se deter em algumas questões mais específicas, enfim, conforme houver interesse. Mas eu queria, então, dividir minha fala em dois pontos, né? Partindo, primeiramente, do próprio título dessa mesa, né? De mencionar e discutir alguns desses desafios que eu considero que a gente precisa tratar sobre, quando a gente fala sobre novas tecnologias e ciberespaço. Mas, no geral, os professores já falaram muito desses desafios, então eu vou dar uma pincelada em algumas outras questões. E, no segundo momento, então, apontar também algumas vias ou alguns caminhos que a gente percebe que estão sendo discutidos e que eu considero que sejam vias interessantes para pensar na possível superação desses desafios. Também a professora Daniele já comentou alguns desses desafios, desses caminhos que eu concordo plenamente nessa fala, mas então vou tentar partir desses pontos de vista para a nossa conversa aqui. Bom, então, conforme a gente já vinha conversando, né, nessas últimas 2 décadas, principalmente, a gente tem ampliado essa discussão sobre a utilização do ciberespaço e essas ações de sabotagem, espionagem, terrorismo, crimes, os ataques, né, de modo geral, que vêm sendo perpetuados em relação aos estados, às suas infraestruturas críticas e também às empresas e à sociedade civil em geral, né? E aí, sobre isso, eu penso que cabe mencionar aqui algumas questões. Primeiro delas é essa possibilidade de um efeito cascata dessas atuações ofensivas, né? A professora Daniela já estava comentando um pouco sobre isso também, né? Mas a ideia de que uma operação cibernética contra um sistema específico, ele pode ter repercussões em outros sistemas e paralisar vários serviços essenciais para o funcionamento do Estado e para suas instituições. Então, ela pode se traduzir em cenários e em possibilidades desestabilizadores amplamente na estrutura do Estado, né? Outro ponto que eu penso que vale a pena mencionar são que os recursos provenientes do ciberespaço, eles se converteram, nessa perspectiva, em ferramentas poderosas em conflitos geopolíticos, e esses conflitos, por meio do ciberespaço, ou que se utilizam dele, né, não ocorrem à parte das rivalidades geopolíticas tradicionais. Acho que já estavam conversando sobre isso também na mesa anterior, que eu consegui acompanhar uma parte dela, né? Então, também coincide com o que já vinham sendo comentado nas falas anteriores, mas que, na verdade, a gente percebe que esses recursos, eles são uma nova dimensão dessas rivalidades, né? E um terceiro ponto em relação a isso também, que eu gostaria de mencionar, é que as características do ciberespaço que o tornam tão relevante para os estados, né, na atuação dos estados, e que, diferentemente dos demais espaços geográficos, que são relativamente imutáveis, digamos assim, no caso do ciberespaço, essas características, elas são consequências de escolhas políticas, elas não ocorrem simplesmente apesar das escolhas políticas dos atores, enfim, e nem são somente causas para determinados comportamentos políticos ou geopolíticos. E isso é uma evidência que essas características podem ser moldadas e remodeladas no futuro para atender interesses
por exemplo, dos estados dominantes nesse sistema, né? Que inclusive já vem sendo feito nessa direção, em um certo modo, né? Como fica claro também, as relações internacionais no ciberespaço, elas não são isoladas, né? Elas não são desvinculadas das demais esferas da política internacional, mas esse novo espaço, ele estabelece novas dinâmicas de interação e de poder entre os atores internacionais. Então, partindo dessas questões mais gerais, digamos assim, o que eu gostaria de destacar aqui as oportunidades que os recursos cibernéticos eles apresentam aos autores a partir das campanhas de desinformações ou a manipulação de informação através do ciberespaço, a subversão ou também o que alguns autores chamam de propaganda computacional ou as denominadas interferências híbridas, né? Essas ferramentas que também foram mencionadas de certa forma também pela fala da professora Daniele, elas tornam-se fundamentais para obter vantagens, por exemplo, nos períodos eleitorais, ou elas têm sido também utilizadas para promover ou manipular artificialmente, né, pontos de vista que favorecem certos líderes políticos, ou para reprimir opiniões divergentes, ou para atacar ou desacreditar adversários. E essas ferramentas, elas têm um potencial muito grande de acelerar a polarização, de interferir e alterar os estados políticos, de desestabilizar os pilares da democracia, e também, nesse sentido, pôr em risco as liberdades civis, né? E aí o que eu acho interessante destacar aqui é o que tem sido chamado de interferência híbrida. Essas interferências, a gente pode definir elas como recursos não militares, né, que são utilizados como meios indiretos para influenciar o debate público, para acelerar as polarizações, seja elas políticas, ideológicas, sociais, econômicas, enfim, e para minar a autoridade do Estado-alvo, né, da questão e a sua coesão interna. Então, elas podem, inclusive, né, como são, se utilizar de intervenientes locais. E essas ferramentas, claro, elas podem ser utilizadas de forma complementar, né, em contextos de conflito, justamente para desestabilizar um país e forçar ele a adotar uma certa postura, mas elas são, essas interferências híbridas, elas são incidentes extremamente complexos e difíceis de serem contidos pelos estados. Então, elas são ataques sutis, onde normalmente o alvo é a mente humana, né? Então, são ações que também se caracterizam por baixo custo, por menor aporte tecnológico, enfim, se a gente for comparar com os recursos tradicionais nesse sentido, né? E só a título de exemplo, eu estava lendo há um tempo atrás uma investigação da Universidade de Oxford, que eles fizeram uma pesquisa em 2019, onde eles constataram que 70 países já vinham realizando essas campanhas cibernéticas com fins políticos, e uma série de investigações que foram feitas por um instituto australiano entre 2016 e 2019, onde eles analisaram 97 eleições nacionais em países considerados livres ou parcialmente livres, e eles constataram que em 20 desses países havia claras evidências de interferências estrangeiras nesses processos eleitorais. Então, a gente pode entender a importância de discutir esses temas. Essas ferramentas, elas têm um potencial muito grande de comprometer valores democráticos, de desestabilizar instituições políticas, de moldar o cenário interno dos países para atender, enfim, interesses de determinado grupo ou país, enfim. Então, pensando por esse ponto de vista, né, quando se trata de recursos cibernéticos, e como os professores já vinham falando também anteriormente, há essa necessidade de ajustar o foco das medidas de segurança e defesa que vem sendo tomada pelos estados, né? Então, nesse sentido, a gente parte por uma visão de construção de capacidades, né? E essa, digamos assim, é um caminho que a gente pode pensar em relação a esses desafios, essas problemáticas, né? Então, falar sim em construção de capacidades, mas falar em construção de capacidades não é uma questão simples, né? É algo muito complexo de se pensar. Mas a ideia, né, de construção de capacidades, justamente para se contrapor a essas ameaças que decorrem, enfim, do ambiente digital, elas devem ser compreendidas como um processo amplo, um processo complexo, e que, nesse sentido, ela vai justamente integrar, vai incluir como elemento central justamente a educação, a formação, o treinamento dos recursos humanos, como a professora Daniele já vinha falando. É um elemento basilar quando a gente começa a estudar e fazer uma revisão das principais pesquisas em relação à construção de capacidades, a gente fala
bate muito nessa tecla em relação ao fator educacional, à questão das habilidades, à questão dos conhecimentos. Então, construir capacidades vai passar para começo de conversa na construção do conhecimento, a construção da capacitação, do desenvolvimento de habilidades, né? E aí, nesse sentido, se destaca o papel das universidades, que podem se estabelecer como centro de excelências na discussão, na difusão do conhecimento. Então, novamente, tocando esse papel das instituições de pesquisa, instituições de ensino, que também vinham sendo falados pelos professores, né? E aí, quando a gente fala de construir capacidades e tenta definir capacidades cibernéticas, como eu falei, é algo muito complexo. Quando a gente começa a tentar procurar, definir e buscar estudos que falam sobre isso, não há consenso sobre esse tema. Quando a gente olha os conceitos, né, que tratam, né, o ciberespaço, não há consenso nesses termos. E quando se fala em capacidade cibernética, isso é particularmente problemático, porque a gente vai entender os estudos, a gente vai olhar, por exemplo, os índices internacionais que procuram estabelecer esses parâmetros para medição de capacidade, como, por exemplo, o Global Cybersecurity Index da União Internacional de Comunicações, o National Cybersecurity Index, no Instituto da Estônia, o modelo de maturidade de capacidade de cibersegurança que foi construído também pelo Global Cybersecurity Capacity Center, da Oxford também. Todos eles trazem esses que eles definem como parâmetros, como pilares, como indicadores, para poder identificar, né, os elementos, os fatores principais para a construção de capacidades, e eles não coincidem em vários elementos. Mas o que a gente percebe, e aí, claro, a gente vai pensar que essa dificuldade, justamente pela própria complexidade desse ambiente, né, pela própria complexidade de tentar definir esses conceitos, mas também, e principalmente, porque quando a gente fala em construir capacidades, nós temos que estar pensando em múltiplos contextos, em realidades sociais, econômicas, políticas, que são diferenciadas e que precisam ser analisadas e avaliadas quando a gente vai observar a capacidade cibernética dos estados, né? Então, a construção de capacidades é um processo, é um campo dinâmico, né? Então, por isso se torna difícil de conseguir pensar em consenso nesses termos ou pensar em uma resposta única, que não existe, né? Então, quando a gente analisa esses estudos que estão sendo feitos nessas áreas de construção de capacidades, a gente pode compreender que, apesar das diferenças, apesar de não haver consenso, né, nessa ideia de construção de capacidades em termos de obtenção de poder, em termos de obtenção de segurança e defesa cibernética, a gente percebe que todos eles coincidem em termos de que isso vai muito além de elementos técnicos e ela não pode ser resumida apenas em termos de processo tecnológico, que, claro, é essencial, mas a base desse processo de construção de capacidades é justamente a formação, é justamente a implementação de planos educacionais, de investimentos em pesquisa, e nessas parcerias desenvolvidas entre setor público, privado e academia. Então, eles colocam muito essa ideia de como se fossem realmente a base, né, dessa construção de capacidades. E, claro, a partir disso, perpassa a elaboração de políticas, de estratégias que sejam coesas, que sejam efetivas, a adequação dos quadros jurídicos e regulamentares dos estados, dos arranjos organizacionais, da estrutura institucional do Estado. Todos esses elementos são citados nos diferentes estudos e nos diferentes índices que tratam da construção de capacidades cibernéticas. Também se embasa em relação às práticas, né, dos estados, que devem ser adotados em vários setores e ao longo do tempo, porque a construção de capacidades é um processo a longo prazo que precisa ser sustentado pelo Estado a longo prazo, né? Não é algo que muitas vezes tem uma resposta imediata, é uma resposta realmente a longo prazo. E aí também, quando a gente analisa essa ideia de construção de capacidades, o que parece, de certa forma, um consenso, é justamente que ela perpassa as habilidades de cooperação e as habilidades diplomáticas dos estados. Porque para os estados, digamos assim, poderem influenciar nas normas e nos padrões globais que estão sendo construídos, né, nas agendas globais, e garantir que seus interesses estejam nessa agenda de discussão, e também para criar projetos conjuntos, trocar experiências, enfim, estabelecer um mecanismo de comunicação, eles precisam fortalecer essas capacidades diplomáticas e de cooperação. Então, a gente já vem sendo construído isso em organizações, em fóruns internacionais,
E nós também temos relatórios e pesquisas que apontam nessa direção, que ressaltam a relevância dos processos de construção de confiança e de medidas de cooperação para a construção de capacidades, né? Até mesmo discutindo a própria ideia de estabilidade do cyberespaço global, como a ideia de construção de capacidades para garantir essa estabilidade. E é nesse caminho que eu trago essa ideia, né, de que as medidas diplomáticas e cooperativas elas podem também ser uma via para superar alguns desses desafios que, enfim, a gente pensa quando a gente vai estar discutindo o cyberespaço e o ambiente digital. Nós já temos, inclusive, o desenvolvimento de uma área, né, da diplomacia para tratar sobre esses temas, que é a ciberdiplomacia, e nós também temos países que estão nomeando o que a gente pode chamar de embaixadores cibernéticos, que eles justamente estão ali para representar os interesses desses estados para essas questões específicas. Não que seja um processo fácil, muito pelo contrário, né? Quando a gente fala em cooperação, em diplomacia, eles esbarra em uma série de dinâmicas, desde a questão da transparência, né, da dificuldade de transparência de dados e de informações, pela falta de confiança dos estados. Então, há uma série de entraves para esses processos serem efetivados, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para os países em desenvolvimento, os países do sul global, essa dinâmica tem uma importância especial. Principalmente porque, como a gente já vinha comentando também, esses países eles possuem uma série de dificuldades estruturais que travam esse processo, né, de construção de capacidades. A gente pode comentar a questão das competências, dos conhecimentos específicos, do próprio desenvolvimento tecnológico, que também já vinha sendo falado, as dificuldades econômicas, as fragilidades institucionais, também já vinha sendo comentada essa questão de que esses países eles estão muito dependentes, né, do norte global, e para construir essa capacidade, eles são muito dependentes do norte global, e também pensar que esses países eles também estão à margem de um processo de governança cibernética, ou, né, de certa forma, eles são suficientemente representados nesses processos de governança cibernética, né, de tomada de decisão, de elaboração de normas e padrões, né? Então, sendo muito dependentes e estando à margem desse processo, tendo todas essas fragilidades institucionais ou econômicas, ou enfim, construir capacidades é essencial justamente para se proteger desses cenários desestabilizadores, para proteger suas instituições políticas, econômicas, sociais. E essas dinâmicas cooperativas elas podem ser um caminho bem relevante para esses países. E principalmente quando a gente fala na cooperação sul-sul. E aí, olhando para o cenário sul-americano, por exemplo, onde a gente percebe que não existe uma disputa de poder nesse ambiente e que se chegou, inclusive, a propor conversações e tentar, né, iniciativas no âmbito da cooperação de defesa cibernética na Unasul, a gente percebe que é um cenário que seria possível, que seria um caminho viável, digamos assim. E também, pensando nesse cenário regional, digamos assim, esses países, apesar das assimetrias que têm em termos de nível de capacitação cibernética, eles se encontram num contexto geopolítico que aproxima, de certa forma, esses países, né? E que poderia favorecer, portanto, agendas de cooperação, no sentido de possibilitar melhores margens de autonomia ou diminuir a dependência em relação a esses países do norte global, e até mesmo facilitar, digamos, oportunidades de troca de experiência ou, enfim, criar um ambiente de ganhos recíprocos, né? E aí, então, pensando novamente nesse processo, para a gente já me caminhar para a conclusão, realmente sendo bem breve aqui, a ideia era mais trazer, já que já foram feitas exposições excelentes para pensar esses desafios, né? A ideia era justamente tentar dar um passo adiante e falar sobre possibilidades de a gente tentar superar ou caminhar para possíveis superações através dessas ideias de construção de capacidades e cooperação nessa área, né? Já concluindo, né? Como eu falei, essa ideia de construção de cibernética e essa ideia de cooperação é um processo que realmente é um processo que demora, é um processo a longo prazo, é um processo que a gente olhar para a América do Sul, por exemplo, a gente perdeu algumas oportunidades já. Tá certo, Vinícius, obrigada. A gente perdeu algumas oportunidades, por exemplo, pensando nos processos de desmantelamento da Unasul, por exemplo, né? Mas ele seria, sim, um caminho
justamente para os estados pensarem aumentar suas margens de poder, digamos assim, frente a essas discussões, esses processos nos fóruns internacionais que vêm ocorrendo em termos de governança cibernética, por exemplo, e justamente para aumentar, né, ou garantir sua segurança nesse contexto. E para encerrar mesmo, então, diante dessas questões apresentadas, né, me parece que, como já vinha sendo conversado e comentado, então, para tentar finalizar a minha fala, também concordo que essas ameaças cibernéticas que foram apontadas, elas exigem realmente abordagens diferenciadas e mais amplas, né? Que vão englobar toda essa complexidade que foi comentado pelos professores e todos esses desafios que se estabelecem nesse cyberespaço. Então, a gente precisaria ir além dessas abordagens militarizadas e nesse foco nesse foco, nesse papel que acaba se dando muito às próprias Forças Armadas, né? A gente precisaria pensar em adotar medidas multissetoriais, digamos assim, envolver realmente o setor público, privado, academia, todos esses setores que estão envolvidos no processo, né, de governança interna, do cyberespaço, por exemplo, e, claro, medidas de cooperação internacional para buscar, tentar encontrar soluções, né, para essas demandas e esses desafios que a gente encontra no ambiente cibernético. Principalmente esses desafios que a gente vai pensar nesses países do sul global, esses países menos desenvolvidos, né? E aí, claro, apesar de todos esses desafios que a gente pode pensar em termos de uma agenda de cooperação cibernética, me parece que ela poderia ser sim uma chave para esses países menos desenvolvidos para se fortalecer a sua cibersegurança e ciberdefesa, né? E também pensar em processos que possam aumentar os ganhos de poder em relação ao sistema internacional. Me parece que seria um caminho promissor nesse sentido. Bom, seria mais ou menos algumas questões que eu gostaria de levantar. Eu agradeço novamente por esse convite, por esse espaço e fico à disposição para perguntas, enfim, discussões posteriores. Obrigada. Muito obrigado, professora Jéssica, pela sua exposição. Acredito que a temática justamente de colaboração e parcerias internacionais é importante para a coordenação de uma política securitária cibernética eficiente. Vamos dar início agora à nossa sessão de perguntas. Até o momento, a gente ainda não recebeu nenhuma, então eu estimulo o pessoal que está na plataforma a irem desenvolvendo as perguntas aqui por meio do chat, para que a gente possa começar a continuar o debate. Mas enquanto não vem algumas perguntas, eu fiz as minhas ao longo das apresentações, então eu vou direcionar para vocês as perguntas, vou direcionar para um determinado professor, mas os outros podem também conversar e dar pitacos a respeito. Primeiramente, para o professor Pedro Linhares, eu gostaria de saber como é que ele anda avaliando, principalmente nessa última década, o desenvolvimento cibernético das Forças Armadas brasileiras, especialmente, obviamente, a Força Aérea, com relação a justamente a segurança cibernética. Eu tive o prazer de, há 2 semanas atrás, ter ido lá na AFA, por conta do evento do KDN, e a partir disso eu pude ver gente da AFA e também de outras forças armadas, do Exército e também da Marinha, tratarem com importância a temática cibernética em suas apresentações. Então, essa é uma temática, um questionamento que eu acho interessante se fazer. Vinícius, obrigado aí pela pergunta. Então, a Força Aérea, o Exército e a Marinha, cada um de nós tem uma missão específica, né? Então, aí eu vou falar especificamente, no caso da Força Aérea, por ser, se eu posso dizer isso, a mais tecnológica, né? Porque se utiliza de plataforma altamente dependente da tecnologia da informação, que é o nosso tema aqui, né? Então, ou seja, a Força Aérea sempre foi, né, desde o seu início, se utiliza de plataformas e tecnologias de ponta. Então, o contraponto disso é que ela está sempre mais vulnerável, né? Então, a gente tem vários exemplos de aeronaves francesas, americanas e tal, e que não conseguiu decolar porque foi hackeada.
Então, isso é fato, já vem acontecendo, embora sejam plataformas isoladas da internet, elas foram afetadas. Então, a Força Aérea, especificamente, ela é muito sensível e muito vulnerável a esses ataques. Só que, qual é a dificuldade, que eu acredito que seja também a dificuldade das outras forças, né? É que esta atividade, que é uma atividade nova, que compromete todo o cumprimento da missão, ela requer recursos, como a professora Dani já falou, que é difícil de você capacitar e de você reter, né? É uma dificuldade de você ter pessoal em qualidade e em quantidade suficiente para que se possa ter um pouco mais de tranquilidade em que essas ameaças sejam minimamente, afetem minimamente a operacionalidade da, da Força Aérea em específico. Então, primeiro ponto, a Força Aérea sempre tem e tem dificuldade de manter um quadro de técnicos altamente capacitados, e não pode ser qualquer um, repito aqui, vide Edward Snowden, né? Enfim, com toda a seleção da NSA, com toda aquela seleção, a consciência dele doeu e ele jogou para o mundo o que eles faziam. Né? E não estou dizendo que eu aprovo o que ele fez, mas é um fato. Então, ou seja, para que você possa garantir que você possa cumprir bem a sua missão, você tem que ter gente qualificada para aquilo. Gente qualificada até para poder saber o que tem no mercado e o que internalizar. Como eu falei, você não pode internalizar qualquer coisa. Então, acho que o ponto focal, o ponto principal, que a Força Aérea tem evoluído de maneira muito lenta, até porque não é a missão dela, exatamente nessa parte de capacitação. Então, nisso, eu acredito, como alguns países já avançaram, que é a criação de uma força específica para pensar nisso. Aí sim, concordo com a Dani, vamos estar num outro contexto, onde aquele cyber, aquele hacker do bem, que vai estar trabalhando para a gente, ele não vai estar tendo que andar em teoria, tá? Cabelo cortado, andando de uniforme, tendo que fazer instrução militar, tendo que tirar serviço. Não, é uma outra dimensão do emprego de defesa, que é a proteção da defesa no cyberespaço. Então, nós vamos ter que repensar isso. Não tem como as Forças Armadas, mesmo o Exército, que recebeu essa atribuição para alavancar o desenvolvimento cibernético, a proteção cibernética no país, mas a missão dele não é essa. E ele tem dificuldade, como todas as outras forças têm, de ter uma capacidade adequada para fazer frente a isso. Então, eu acho que nós estamos, a Força Aérea está caminhando, está indo bem, na medida do possível, mas a gente sabe, temos certeza que nós estamos muito aquém do mínimo necessário. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas se não for, eu complemento. Obrigado. Muito obrigado, professor. Conseguiu sim. Na verdade, esse questionamento veio justamente porque quando a gente estava lá, eu percebi, e eles avisaram também, que os aviões novos, se eu não me engano, o F-18 que tem lá, eles passaram por um processo de modernização do sistema. Antes era um sistema mais analógico, agora está com um painel todo tecnológico. E eu até fiz uma pergunta para um dos cadetes: o que garante esse painel de não sofrer algum tipo de ataque? Ele tentou lá me explicar. E foi muito bom o senhor apresentar isso aqui, professor. Muito obrigado. Chegou aqui uma pergunta, então eu vou guardar as minhas. A pergunta veio do Newton Gomes. Ele pede parabéns aos painelistas. Ele faz primeiramente um comentário. Ele afirma: é perceptível o avanço dos debates sobre segurança e defesa cibernética no Brasil, resultando da adoção de políticas, normas e estratégias frente às ameaças cibernéticas. No entanto, verifica-se desafios enormes na criação de tecnologia nacional altamente eficiente para assegurar e proteger o país dos ataques cibernéticos.
Nesse sentido, direciono aos painelistas a seguinte questão, ou seja, para todos podem responder. Quais são as implicações do uso das novas tecnologias, como 5G, IA, para a defesa cibernética nacional, sendo essas tecnologias externas? Sendo elas tecnologias externas. É, Posso? Começa, eu posso, Brigadeiro. eu ia Começa que falar depois eu isso. respondo. Não, como eu acabei de falar, eu tenho algumas coisas para falar, mas eu abro para vocês falarem, depois eu complemento aí, se vocês quiserem. Tá bom, não, tá bom, rapidinho. Primeiro, que bom te rever aqui, Newton. Tudo bem? Como é que está? É, Eu acho o seguinte, você tocou num ponto muito bacana que a gente já falou, que é essa dificuldade de produzir, obviamente, tecnologia nacional, mas alta tecnologia, né? Nós estamos falando de tecnologias avançadas, com um grau de desenvolvimento tecnológico alto, né? Agora, quais são as implicações do uso das novas tecnologias de 5G e IA para a defesa cibernética nacional, sendo essa tecnologia externa? Eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação aqui. É, a tecnologia 5G é um problema, porque é um problema mundial. Hoje, há dois grandes fornecedores, três no máximo, de tecnologia para a utilização do 5G nos países. Nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando de Suécia, me corrige se eu não lembro da Suécia ou Finlândia, Brigadeiro, e a China, que é a da Nokia. Nokia é Suécia, né? É, e, e, então obviamente, nós estamos hoje pensando nos problemas que a China pode causar. Mas se a gente pegar a tecnologia da Suécia ou dos Estados Unidos, teremos o mesmo problema que o Brigadeiro falou antes. Vamos ser espionados na mesma, não pela China, pela Suécia e pelos Estados Unidos. Então, o 5G me parece ser um problema insolúvel, porque nós não vamos conseguir desenvolver tecnologia no curto prazo para superar o que é o 5G, o que pode vir a ser o 6G, ou, como eu cheguei a falar, a tal desenvolvimento de 7 ou 8G, como a China está dizendo que está desenvolvendo, né? Nós estamos muito atrás disso. A inteligência artificial é distinta. A inteligência artificial pode ser desenvolvida com um custo mais baixo e que não necessariamente a gente vá utilizar a inteligência artificial de outros países, né? A questão é, para que nós utilizaríamos inteligência artificial na defesa? E aí, a partir disso, entender como nós vamos desenvolver essa tecnologia artificial, ou essa inteligência artificial, perdão, para essa decisão de como usá-la na defesa, a partir de como a gente tomou essa decisão de como usá-la na defesa. Me parece que hoje, por uma sobrecarga daqueles que tratam de questão cibernética, principalmente do ponto de vista da defesa, em atender as demandas securitárias dessa área no Brasil, está faltando tempo para pensar coisas nesse tipo, que era um pouquinho o que a gente pensou lá atrás, questão ofensiva, defensiva, o que é segurança, o que é defesa. Há, obviamente, estudos e pessoas se dedicando a isso, mas a demanda de atendimento para resiliência, para atender coisas que estão acontecendo agora, como ataques e proteção de sistemas, faz com que a gente tenha pouco tempo para pensar em cenários prospectivos futuros e de como, a partir disso, pensar o nosso desenvolvimento tecnológico, a maneira como nós vamos querer investir recursos numa determinada área, em outras não. Entender, por exemplo, se a maneira como nós usarmos uma tecnologia de inteligência artificial de outro país pode ser um problema ou não pode ser um problema. Eu acho que essas duas divisões que precisa ser feita, Newton. Agora, o fato é que usando tecnologia de fora sempre vamos estar vulneráveis, não há dúvidas, né? Não sendo um dos países altamente tecnológicos e produtores de tecnologia, nós estamos por si só vulneráveis. A questão é como diminuir essa vulnerabilidade. Extinguir eu acho difícil, mas há possibilidade de diminuir muito. Mas para isso a gente precisa ter um planejamento mais efetivo. E não só o Brasil, tá? Nós estamos falando do Brasil porque nós somos brasileiros, mas eu acho que é quase que a maioria do mundo todo, né? Jéssica, não sei se você quer
fazer alguma pergunta, o Brigadeiro? Não sei, por Jéssica, favor. você quer falar? Eu falo por último. Não? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, eu vou primeiro agradecer o Vinícius por essa pergunta, que eu acho que é bastante pertinente. E vou dar aqui a minha opinião, não é a opinião da Força Aérea, não é a opinião da Unifo, tá? É a minha opinião da experiência ao longo desses 40 anos aí trabalhando na área, que a área cibernética, como todos nós sabemos, ela tem algumas características importantes e que elas são extremamente utilizadas, principalmente por estados, por grupos ideológicos ou não, grupos de interesse, e por pessoas, que são as vulnerabilidades e são utilizadas pelo hacker para obter vários tipos de para atender vários tipos de interesse. Então, essa característica de não atribuição, ela é crítica. Você não conseguir atribuir um crime a uma determinada pessoa, né? O que acontece? Isso abre espaço para o que nós estamos vendo. Isso causa prejuízo para todos, desculpa, para todos, aspas, exceção da Rússia e China, porque elas estão fechadas. Né? Eu levantei essa bola anteriormente e volto agora, porque a solução deles foi simples. Olha só, ninguém acessa a internet e de fora eu controlo tudo que entra aqui. Acabou o problema deles de segurança cibernética. Em teoria, tá? Em teoria. Então, o que acontece? A partir do momento que nós, o mundo, exceção daqueles que não adotarem essa bolha cibernética, vão querer essa liberdade de ação com esta tecnologia que não permite uma atribuição. Então, por exemplo, o Brasil é conhecido como um dos maiores atacantes do mundo de hack, mas nós não somos tão malzinho assim. É porque nós somos displicentes, nós somos plataformas de ataques. Isso, né, isso é mais do que público e notório. O brasileiro, ele é uma plataforma de ataque de outros países. Então, por que eu estou falando isso? Porque, seja lá de onde for, se utiliza de várias subterfúgios para não se chegar ao verdadeiro autor daquele crime. Então, isto é o foco principal, a não atribuição é o foco principal que abre espaço para tudo isso que a gente vê. Bom, em isso sendo uma característica dessa tecnologia da internet, bom, isso pode ser mudado, porque isso é uma tecnologia. Você pode ter uma outra tecnologia e que tenha todos os requisitos pertinentes e necessários para que isso não seja mais possível, ou seja, a gente consiga identificar, rastrear e culpar, né, aquele que fez uma determinada ação. Junto a isso, nós temos o quê? Cada país tem as suas leis. Então, um país protege, o outro não, e cada um resolve de uma maneira, certo? Então, a Jéssica falou uma coisa interessante, que é o que eu acho, que é onde eu vou chegar. A cyberdiplomacia, né? Não tem, pelo menos até o momento, não tem jeito. Quanto mais tecnológico, quanto mais avançado, quanto mais você queira utilizar a tecnologia 5G, inteligência artificial, seja que tecnologia for, todos nós vamos querer usar. Né? Eu vou continuar usando 3G se eu tenho 5G? Não faz sentido. Então, para a população, é muito interessante usar o 5G. Só que, junto com isso, traz uma série. Se o 4G já tem vulnerabilidade, o 5G vai multiplicar essa vulnerabilidade por X. Então, o problema não é a tecnologia. Nós vamos ter sempre tecnologias de ponta aparecendo, e o problema não é esse. O problema é que, através do entendimento, do que eu pegar a palavra dela aqui, cyberdiplomacia, isso tem que acontecer no nível mundial. Por que isso conflita? Por que isso já não aconteceu? Por que já não aconteceu? Poxa, os Estados Unidos é invadido, é roubado segredos, Inglaterra, ou seja, o mundo inteiro sofre com isso.
Mas por que que não se acontece nada? Por que que não consegue finalmente chegar a um consenso de termos isso resolvido? Porque os estados têm seus interesses. Então, os estados não querem mudar o status quo porque, de alguma forma, eles têm vantagens sobre isso. Em se utilizando a tecnologia do jeito que está, eles obtêm vantagens. Vantagens em termos de poder, em termos econômicos, em termos políticos. Então, este é um outro grande problema. Não é só a não atribuição, mas tem os interesses de estados que a gente vê que não permite um diálogo, que essa ciberdiplomacia seja efetiva. Então, ou seja, resumidamente, nós temos como solução técnica para resolver esse problema, tá? E a solução óbvia que eu não vejo outro caminho, acho que mais na frente nós vamos chegar lá, exatamente pelas vulnerabilidades, pela exposição que os interesses de cada nação vão estar sofrendo, é ter um tratado, vou batizar isso aqui de um tratado de cooperação internacional. Vamos ter que chegar nesse acordo internacional, aonde se tenha como uma Interpol, quando for, Interpol só um exemplo, tá? Um crime cibernético, os estados têm sinal verde para atuar, para poder haja uma cooperação e se encontre o autor. Então, enquanto não houver uma vontade política, um acordo de cooperação internacional e tecnologia que permita isso, nós vamos continuar tendo esse problema. Vai ser com 5G, 6G, IA, IO, IX, qualquer nova tecnologia vai vir embutido dentro dela algumas vulnerabilidades. Então, nós vamos estar sempre tratando desse mesmo trade-off. Né? Então, eu agradeço aí o Newton por trazer esse assunto à base, porque é o âmago da questão. Tá? Obrigado aí, Jéssica. Eu só queria acrescentar uma questão, eu estudo mais essa perspectiva no sul global, né? E acho que uma das bases, né, para a construção de capacidades é justamente ciência e tecnologia, né? E esse é um dos grandes desafios do sul global. Mas além dessas questões essas questões cibernéticas que estão em meio a essa competição geopolítica tecnológica, digamos assim, a gente também tem uma, uma, uma perspectiva geopolítica física, digamos assim, entre aspas, dessa competição tecnológica que acaba deixando esses países no sul global, países menos desenvolvidos, no centro dessa discussão, né? Justamente porque esses países, seja Estados Unidos, China, enfim, tentam trazer esse grupo de países para sua área de influência e de diversas formas, digamos assim. Então, pode utilizar, digamos, os elementos cibernéticos, mas, por outro lado, também essa disputa, essa competência, essa competição tecnológica, ela também implica em cenários de desestabilização de instituições políticas e econômicas desses países, para além da dinâmica cibernética também. Então, além dessas ameaças que envolvem, né, as tecnologias no âmbito cibernético também envolve, de certa forma, entre aspas, essa dinâmica física, digamos assim, né? E aí, quando as pessoas também comentaram isso, né? Quando a gente pensa na internet das coisas e na 5G, enfim, né? Ela vai demandar novas infraestruturas, mais infraestruturas, que vai gerar mais dados e vão gerar mais situações de ameaça enfim, em cenários sensível para os estados, né? Então, inclusive, essa discussão de 5G, enfim, internet das coisas, é uma discussão que acaba estando muito, muito em voga quando a gente fala nesses países do sul global. Então, só para tentar fazer uma contribuição, mas complementando a fala dos professores. Perfeito. Chegou aqui mais uma pergunta, vindo da Rayane Feliciano. Ela é mestranda da UFPE. Ela diz que, primeiramente, ela agradece pelas exposições extremamente esclarecedoras e didáticas de cada um dos painelistas. Satisfação em escutar e aprender com vocês. E ela deixa a pergunta aberta para quem quiser colaborar com sua visão. A pergunta é: pensando a cooperação internacional como um meio de construção de capacidades para fomentar a segurança e a defesa cibernéticas,
Como vocês avaliam os avanços até então do Brasil nesse aspecto, especialmente quanto aos possíveis ganhos já angariados e encaminhados do ponto de vista militar? Posso começar aqui? Posso, Dani? Pode, por favor, Brito, por favor. É, então, Rayane, obrigado pela pergunta. Eu, 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 eu acho que, como acabei de falar, eu acho que a solução global para esse problema é a cooperação internacional. E aí vem ao encontro exatamente do nosso simpósio, que é Defesa e Ciência Política, Relações Internacionais. Eu acho que tem um campo enorme de atuação nas relações internacionais para buscar um caminho de cooperação internacional nesse sentido. Se nada mudar em termos tecnológicos, nova tecnologia que viabilize isso, o caminho natural vai ser a cooperação internacional, como eu dei o exemplo de uma Interpol Cyber Interpol, de forma que a gente iniba a atuação dos criminosos, dos grupos, enfim, para que essa impunidade termine, tá? Então, a cooperação internacional vai ter que ser construída. O Brasil, você está perguntando aqui, o Brasil, né, nesse aspecto, o Brasil sempre foi, né, e acho que vai continuar sendo, porque faz parte da nossa cultura, é um país pacífico, um país de boas amizades, enfim, nós temos uma cultura muito diferente, principalmente dos países europeus. Nós somos muito mais alegres, nós somos muito mais, fazemos amizade maior, ou seja, nós temos essa facilidade de interagir de corpo aberto. Então, o Brasil tem um grande potencial, como eu falei, é um grande campo aberto para relações internacionais, para tentar propor e tentar construir essa cooperação. Tá? Como eu falei, se nada mudar tecnicamente, o caminho vai ter que ser esse. Vai ter que ter uma cooperação internacional para que dê a gente não consiga, talvez, dê um stop, um basta, mas diminua essa facilidade com que nós estamos vendo os crimes cibernéticos. Aí você fala, quanto aos possíveis ganhos já angariados e encaminhados do ponto de vista militar. Eu tiraria essa parte militar, né? Porque nós, militares, temos uma visão de utilização das tecnologias para a defesa do país, visando a segurança e defesa do país. Então, assim, é uma atuação muito restrita. Vide, por exemplo, o Comando de Defesa Cibernética. Ele tem uma atuação restrita, ele tem capacidade enorme, vem fazendo um trabalho belíssimo ao longo dos anos, excepcional, mas ele tem um batente, né? Então, a partir desse batente, aí que entra o GSI, entra outros entes políticos para fazer esse casamento. Então, o que acontece? Os avanços, o que o campo militar na área cibernética já conseguiu, não há reserva de mercado. Nós não temos reserva de mercado. Muito pelo contrário. Como eu falei, quanto mais esclarecido, quanto mais você consegue passar para o Estado, para as organizações do Estado, para as empresas, esse conhecimento, mais seguro o país vai estar. Que esse é o objetivo das Forças Armadas, né? Manter o nosso país seguro. Então, não há vamos dizer assim, uma tecnologia, um conhecimento reservado para. Não, isso pelo contrário, o Exército, encabeçando isso, tem demonstrado, tem dialogado com a academia, com na tríplice hélice, né? O Estado, a indústria, né? Estado, indústria, e a terceira é ciência e tecnologia, que entra aí as academias, as universidades e tal. Então, essa tríplice, ela tem que funcionar. E o Exército, especificamente, ele vem fazendo esse trabalho para fomentar esse entendimento de segurança e defesa cibernética no país. Eu espero ter
é, dado aí alguma informação para você, o Rayane. Obrigado. Rayane, obrigada pela pergunta. Eu vou responder, acho que o Brigadeiro respondeu de forma que eu também concordo. Eu só vou responder uma questão para você, que eu acho que na questão da cooperação internacional, nós temos vendo que na área da defesa, o Brasil tem, de alguma forma, na área cibernética, sendo reconhecido como o ator mais importante da região sul-americana e sendo chamado para grandes exercícios, de forma que ele já consegue interagir, principalmente no Lock Shield, na Europa. Hoje ele já não vai mais como um convidado, ele já vai com uma delegação própria do Brasil, então, ou seja, ele já está podendo interagir mais, ele tem diálogos muito efetivos com os seus congêneres na região sul-americana, tem algum diálogo também com os Estados Unidos, né, com o comando que trata do comando cibernético norte-americano. Os modelos, por exemplo, da agência que está sendo pensada pelo GSI, que é civil, mas que vai trazer alguma relação com defesa, foi baseado numa interlocução com outras agências mundiais, Austrália, Itália, Portugal, Estados Unidos, França, Reino Unido, ou seja, então há uma interação muito grande. Se isso se reverbera em cooperação efetiva, aí a gente tem que detalhar um pouco melhor. Mas em troca de ideias e obviamente, de construção de parâmetros de ação, digamos assim, não oficiais, isso ocorre. Aí eu concordo com o Brigadeiro no que ele respondeu antes, ou seja, a cooperação também envolve os estados que se colocarem um limite na utilização desse novo recurso, que para eles está sendo muito interessante na construção do poder. Então, eles cooperam até onde eles não se limitam. A partir do momento que eles se limitam, eles deixam os agentes trocarem entre si perspectivas práticas, mas a cooperação fica um pouco mais aquém. Mas a gente coopera. Eu acho que um dos nossos grandes ganhos é participar do Lock Shield, do exercício da NATO com a União Europeia, que é parecido com o nosso Guardião Cibernético, mas obviamente ao nível da defesa da Europa e do Atlântico Norte. Isso já é super importante. Eu acho que isso nos dá uma diferença em relação aos nossos congêneres aqui na região muito grande. Sobre essa questão militar especificamente, eu não tenho muito conhecimento, mas o Brasil está inserido em vários fóruns e organizações internacionais que discutem a temática da cooperação cibernética, desde a OEA, por exemplo, né? Ou do Fórum de Especialistas Cibernéticos da ONU. A gente teve, né, na Unasul, como eu falei, o início de conversações na temática da defesa cibernética, que, enfim, foi muito, muito inicial, porque eles iniciaram com a ideia de tentar estabelecer conceitos comuns e não conseguiram evoluir nem nessa dinâmica de estabelecer conceitos comuns. E a proposta seguinte seria estabelecer políticas e estratégias comuns, o que não chegou nem a ir para frente a parte de conceitos. Então, as questões posteriores também não foram muito para frente. Mas ele se coloca nesses fóruns, nessas discussões. Mas como o professor Daniele falou, me parece que é mais a questão do diálogo mesmo entre os países. E, inclusive, o próprio BRICS vem discutindo cooperação cibernética há um tempo já, né? Principalmente numa lógica, digamos, de se contrapor a uma proposta de governança cibernética internacional, né? Então, já desde 2010 começaram as primeiras discussões, claro, muito na lógica do diálogo com divergências internas entre os estados, obviamente, mas existe esse diálogo, e a gente pode perceber também, no período pós os escândalos da espionagem, né, dos Estados Unidos, quando isso veio à tona, o Brasil se colocou muito fortemente, digamos assim, nesse processo de construção, de proposta de uma construção de uma governança cibernética, né? E aí também, por outro lado, pensando, por exemplo, a título de curiosidade, não sei se vocês tiveram esse acesso, mas em 2021 os Estados Unidos publicaram o seu Cyber Diplomacy Act,
demonstrando claramente a importância que tem essa discussão para o país, né, de se colocar, né, de ter, digamos assim, especialistas nessa área para, enfim, colocar os interesses do país nesse processo de governança cibernética. O Brasil, nesse sentido, tá longe ainda de chegar ao ideal, digamos assim, né? Então, existe essas conversações, existem essas propostas de diálogos, ele está inserido, mas ainda tem muito pela frente, digamos, para se concretizar processos efetivos de cooperação e, digamos assim, se colocar como um ator, digamos, que consiga efetivar a sua diplomacia cibernética perante esses fóruns internacionais. Mas existem, pelo menos, esse interesse e essas demonstrações por parte do país, né? Perfeito, muito obrigado. Não temos mais perguntas aqui pelo chat. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a exposição de cada um de vocês, professores. Acredito que a gente conseguiu evoluir bastante o debate de segurança cibernética, tanto no Brasil com relação ao mundo. Então, com isso, concluímos mais um simpósio de defesa e ciência política da rede CTI-DC. Agradeço a participação de todos que estão presentes e que participaram dos 2 dias de atividade. E em breve os certificados de participação vão ser emitidos, vão ser enviados para os e-mails. E qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.